Perfeito, obrigado. Obrigado, irmão Sérgio. Irmãos, mais uma vez, boa tarde aí. Bom estarmos reunidos. Tenho certeza que vai ser uma tarde de bênção, tá? Vai estar conosco o pastor Gustavo JA, tá bom? O pastor Gustavo Marques vai estar conosco hoje, trazendo a mensagem aqui, o seminário e a mensagem também. Tá certo? Vamos orar a Deus. Eu vou pedir, irmão Sérgio Teixeira, pode orar, por favor, irmão Sérgio? Por gentileza. Aí abre o seu microfone, irmão Sérgio. Maravilhoso eterno Deus, Pai querido, nosso muito obrigado por nos conceder mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo distante, mas todos com o mesmo pensamento voltado a Ti. Eu só possa tomar esse projeto para Santa Poderosas mãos, só possa abençoar de uma forma toda especial a cada família aqui reunida nesse momento, em que tudo que for dito, que for falado, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa todos os nossos pecados, fica conosco, nos dê sua paz. Nós te pedimos humildemente, em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria pedir a vocês, vamos orar pela irmã Raquel, né, a mãe da Giane. Ela está internada com Covid. Tenho conversado lá com a Giane, com o Jefferson também. O que é? Okay? Estão precisando trocar de hospital. Vamos orar por isso, tá? Para que Deus possa interceder ali. A saturação dela está baixa, ok? Ela já está no 7º dia, né, da Covid, só que agora complicou um pouco a situação, né? E conversando com a Giane ontem à noite, aí ela levou a mãe dela para o médico e, né, ela ficou internada lá, tá? Ela está internada, se eu não me engano, em Engenho de Dentro, tá bom? Vamos interceder por ela também, para que Deus possa abençoar, tá? Eu queria pedir vocês também, nas orações de vocês, orem por uma família, tá? Família do coração aqui, lá do distrito de Nova Iguaçu. Fui pastor deles lá, tá bom? É Luiz, a Rose e a Vívia, tá? A filha mais velha, Vanessa, entrou em contato comigo hoje pela manhã, dizendo que os 3 estão internados, né? Então, orem lá, por favor, também, a família que eu tenho com muito carinho no meu coração. E também, irmãos, eu recebi um pedido aqui do Dr. César Vasconcelos. Dr. César Vasconcelos é médico adventista, né? E ele me mandou uma mensagem aqui para que a gente orasse pelo sobrinho dele. Deixa eu só ver o nome aqui, que eu não anotei. Cláudio Vasconcelos, tá? Ele tem 55 anos, está no CTI, está entubado, tá? No hospital público lá em Nova Friburgo, tá certo? Então, é primo, tá? Primo do Dr. César Vasconcelos está pedindo aqui oração para a igreja também. Amanhã nós iremos interceder também pela manhã por esses pedidos aí, tá? Para que Deus possa interceder, né, irmãos? Aí, todo instante aqui a gente recebe pedido de alguém, né? A situação está bem complicada aí. Mas Deus está no controle de todas as coisas, precisamos continuar confiando em Deus, né? E com certeza o resultado final será o melhor, né? Essa é a nossa confiança. Podemos animar jamais, né? Amanhã de manhã, irmãos, do nosso culto do poder, nós vamos participar juntamente com a igreja de Boa Viagem, tá? Do pastor pastor Edmir, lá em Recife, tá certo? Então nós vamos estar participando com eles. Já participaram algumas vezes conosco, agora vamos participar com eles. E à noite vai estar conosco o pastor Nemuel Stina, tá bom? Às 19 horas é o culto da noite. O pastor Nemuel vai estar conosco, depois eu mando o link aí para vocês. Tá certo? Pastor Gustavo Marques já está por aí. Cadê pastor Gustavo Marques? Dá um alôzinho aqui para a turma. Meu JA. Abre o microfone, meu filho. Estou aqui ajeitando ainda, estou aqui ajeitando, colocar a luz, acender a luz para melhorar aqui. Que bom estar participando aí com vocês, que possa abençoar cada um aqui. Valeu, amigo. Obrigado aí pela presença, tá? Por aceitar o nosso convite aí, ok? Irmãos, vamos orar, né? Não oramos. Não, já oramos, perdão. Já oramos, João Sérgio orou por nós, né?
Ok, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a importância da classe bíblica. Este é um projeto da associação, né? Essas reuniões, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês nós vamos nos reunir, né? Fizemos uma reunião presencial aí na igreja, né? As demais têm sido aí através do Zoom, né? Mas é um projeto aí dessa escola de evangelismo, né? Para manter essa chama acesa, essa chama viva aí do evangelismo da igreja. Então, eu acho bom nesses treinamentos, porque vamos ensinando, né? A gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais. E hoje nós vamos falar sobre classe bíblica, que eu diria, irmãos, é uma ferramenta assim, fundamental, né? Que deveria acontecer em cada igreja, né? Porque a classe bíblica é uma forma não somente de evangelização, irmãos, não somente, né? Porque tem a classe bíblica pré-batismal, mas também tem a classe bíblica pós-batismal, né? Onde a gente continua ensinando, né? A pré-batismal é para levar para o batismo, a pós-batismal é para a pessoa firmar na fé, criar raízes, né? Então, classe bíblica é fundamental aí para a igreja. Podemos ter classe bíblica aí em vários departamentos da igreja, né? Que bom se cada departamento da igreja tivesse uma classe bíblica, né? Para ensinar a igreja ali, né? Assim, assunto nós temos, né? Assunto nós temos. Podemos ter, por exemplo, uma classe bíblica do Apocalipse, né? E tantas outras mais. Uma classe bíblica, por exemplo, na classe dos jovens, uma classe bíblica aí no departamento de ASA. Eu sempre bato nessa tecla, né? Com as irmãs que trabalham em assistência social, que geralmente a pessoa vem na igreja, pega ali o seu alimento e vai embora, né? Tem que haver um comprometimento com o estudo da palavra, porque o nosso negócio é esse, né? Logicamente que a gente vai fazer a parte social, que é a nossa obrigação, mas a gente quer levar também o pão da vida. Então, se uma pessoa veio à igreja, recebeu uma cesta de alimento e foi embora, então o trabalho foi pela metade. Então, a classe bíblica vai passar a estender na igreja, né? Desbravadores, por exemplo, né? Os juvenis. Podemos ter uma classe bíblica no sábado pela manhã, como tem aí a Estherzinha, né? Com os seus alunos ali. O irmão Manel também sempre ajuda ali. Podemos ter uma classe bíblica, por exemplo, no domingo, antes do culto, né? Então, temos aí vários modelos e formas, né, de nós trabalharmos com classe bíblica. Tem um videozinho aqui, eu gostaria de passar para vocês, e nós vamos amadurecendo aí essa ideia aí, nesse assunto que ele é tão fundamental para o nosso crescimento espiritual, né, o desenvolvimento da igreja, né, e o nosso aprimoramento também. Vou compartilhar com vocês aqui. Classe Bíblica. Classe Bíblica é uma reunião que acontece semanalmente para estudar a Bíblia e discipular amigos, parentes e vizinhos, tendo como objetivo prepará-los para o batismo. O Manual da Igreja orienta que os candidatos sejam instruídos individualmente e, além disso, sempre que possível, sejam doutrinados em uma classe batismal. Manual da Igreja, página 31. Por que realizar classes bíblicas? Existem pelo menos 4 razões. Porque é um método simples, muitas pessoas gostam de estudar em grupo, o estudo é mais produtivo. Esta abordagem facilita as decisões e prepara melhor os candidatos. E, além disso, é um método eficaz e econômico, economiza tempo e dinheiro. Tipos de classes bíblicas. As classes bíblicas podem ocorrer antes dos cultos de domingo à noite, durante a escola sabatina, sábados à tarde, em nossas escolas adventistas, em um horário estabelecido para o atendimento da ASA, nas casas de recém-convertidos e amigos, e também como continuidade da Semana Santa ou de outros projetos. Passos para organizar uma classe bíblica. Aqui vão algumas dicas para organizar uma classe bíblica. Prepare espiritualmente a igreja com jejuns, vigílias e oração intercessora. Providencie uma lista de interessados, membros afastados e alunos da Novo Tempo, e envie uma carta convite ou faça uma visita especial por meio das duplas missionárias.
Escolha um instrutor que seja capacitado no ensino e no conhecimento bíblico. Defina o local, dia e horário para as reuniões. Divulgue a classe bíblica por meio de boletins, mural, anúncios e redes sociais. Trabalhe de forma integrada com todos os departamentos da igreja. Desafie e motive os membros para que tragam seus amigos, parentes e vizinhos. Estabeleça classes bíblicas na igreja ou na casa de interessados e novos membros. O que nós temos hoje que poderia nos ajudar, né, quanto à questão de classe bíblica diante da pandemia que nós estamos vivendo, né? Seria exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Né? Por exemplo, uma classe bíblica através do Zoom, né? Acho que seria ótimo, né? Você convidar algumas pessoas aí e estudar a Bíblia, ok? Por exemplo, um exemplo somente, né? Lar e família. Vamos estudar aí o que a Bíblia fala sobre as famílias, né? Famílias que tiveram seus conflitos ali, como foi resolvido, como Deus agiu. Então, acho que tem diversas formas, né, irmãos? O povo hoje está mais em casa, né? O acesso está mais fácil. Esta aqui é uma ferramenta que veio para ficar. Então, acho que nós poderíamos perfeitamente utilizá-la para a divulgação dessa proposta aí, né? Ou você, quem sabe, né, forma um grupo de estudo através do Zoom ou no WhatsApp, quem sabe, né? Um grupo de pessoas em que você vai mandar aí as lições, né, para a pessoa estudar e tal, e marca um dia para corrigir. 10 razões. Então, assim, irmãos, a igreja está também avançando nesse aspecto aí, né? Já temos bastante materiais, né, que podemos utilizar aí. Então, são formas que Deus vai encontrando também, né, da igreja não ficar engessada, né? Nós temos um ministério, nós temos responsabilidade e nós temos que pregar o evangelho. E se hoje é a melhor forma e mais segura, vamos utilizar esta forma, né? Nós deveríamos hoje incentivar a igreja quanto a isso, tá? Porque se você não tem um computador, pelo menos um celular você tem, né? E o acesso é fácil. A gente bate papo aí, tantos assuntos não levam a lugar nenhum, né? Ou tantas mensagens, às vezes, improdutivas. Alguns falam aí de cultura inútil, né? Então, vamos aproveitar, né? Quem sabe aí, mandar uma mensagenzinha, manda um texto bíblico, né, para alguém. Vamos conversar sobre esse tema aqui um pouquinho. Então, irmãos, ferramentas nós temos, né? Acho que é o momento, né? O momento que a igreja está vivendo é esse, nós temos que nos aproveitar dele, tá bom? Vamos ver lá então, Léo, mais um videozinho? 10 razões para realizar classes bíblicas. Primeira, as classes bíblicas fazem parte da ordem de Cristo. Jesus ordenou: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Segunda, somos todos testemunhas do amor de Jesus. Atos 4:20 diz que não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Terceira, precisamos continuar o ministério evangelístico de Cristo. João 8:31 afirma: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Quarta, para sermos sábios nas coisas espirituais. De acordo com Provérbios 11:30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Quinta, Deus nos pedirá contas das pessoas ao nosso redor. Em Ezequiel 3:18, Deus diz: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Sexta, temos o privilégio de ser representantes de Jesus. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Segunda carta aos Coríntios 5:20. Sétima, gratidão a Deus por suas bênçãos. Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Salmos 51, 12 e 13. Oitava, é um método eficaz para alcançar mais pessoas. De acordo com Mateus 9, 37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. As classes bíblicas ajudam a alcançar mais pessoas em menos tempo. Nona, porque Jesus nos orientou a ensinar. Mateus 28, 20, na nova versão transformadora, diz: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Décima, porque o amor de Cristo nos motiva. Segunda carta aos Coríntios 5, 14. E se o amor de Cristo nos motiva, isto é suficiente. Pastor Gustavo, muito obrigado mais uma vez, amigão. Seja bem-vindo ao Distrito de Freguesia, mais uma vez. Esse mês ele não pregou para a gente ainda, né? Mas também o mês está começando, né, moço? Está começando, mas já marquei contigo, hein, esse mês. Já, sim. Aí, acho que é quarta que vem, né? Sim, quarta-feira. Quarta-feira. Está conosco aí. Amigão, Tá fica à bom. vontade aí. Deus abençoe. Muito obrigado aí por estar conosco. Amém, meu amigo. Muito obrigado aí pelo convite. É muito bom estar com essa turma missionária aqui, né? E, bom, eu acho que é um assunto assim que muita gente já conhece, muita gente já sabe, então eu vou dar uma pincelada, mas se alguém tiver aí algum exemplo, alguma história, algum testemunho, alguma coisa que queira compartilhar, pode falar aí, abre o microfone e vamos participando, porque o objetivo aqui não é eu ficar dando aula de algum assunto, é a gente aprender junto e compartilhar a experiência para sair daqui motivado para cumprir a ordem de Cristo de maneira mais eficaz, né? O assunto é classe bíblica. O pastor Jean já mencionou aí. Eu vou projetar aqui uma tela e você pode compartilhar comigo aqui, ó. Vamos lá. Eu vou passar umas telas aqui para a gente, se porventura alguém tem alguma dúvida, ou queira esse material até para ensinar para alguém, ou abrir uma classe bíblica, aí vai. Vamos lá. Disse o vídeo aí, o pastor já colocou, né? A classe bíblica, o que é, gente? É um grupo que se reúne semanalmente para estudar as doutrinas bíblicas. Está aí na tela, visando o crescimento espiritual dos interessados, preparo para o batismo e discipulando os membros. Tem muito o que dizer, todo mundo sabe que é uma classe bíblica, a gente precisa de um dia na semana, onde a gente vai se reunir para estudar a Bíblia com as pessoas. Até aí todo mundo já sabe. Jesus fazia isso, ele estudava com as pessoas, e ele apresentava de maneira simples o desejado de todas as nações, traz que Cristo, essa é a diferença de talvez de um sermão, de talvez de uma programação na igreja. A classe bíblica é para a gente simplificar, não é para a gente dificultar, é para a gente simplificar, tornar a verdade, tornar as doutrinas de uma maneira simples, para que a pessoa entenda. Você vai perceber, quando a gente faz uma classe bíblica, que a gente tem muita gente na igreja, fora da igreja, interessados, que não sabe, gente, de coisas básicas. Outro dia eu fiz um estudo, uma classe bíblica, e tinha uma pastora evangélica. Essa pastora, quando a gente falou assim, por exemplo, porque no milênio Satanás vai ser preso, né? Eu acho que o assunto era esse, Satanás vai ser preso. E ela abriu os olhos assim, puxa, então quer dizer que quando a gente estiver no céu, Satanás ele vai estar de alguma maneira aqui aprisionado, que era uma coisa assim, para a gente que é adventista é muito simples, a gente já está acostumado a ouvir sobre o milênio, a prisão de Satanás por 1000 anos aqui na Terra sem tentar ninguém. Ela ficou tão entusiasmada que eu nunca tinha visto, e realmente está aqui na Bíblia, eu nunca tinha visto. Então o objetivo é tornar a mensagem mais simples para as pessoas, né? Mas vamos lá. Jesus tornava o estudo atrativo. O que a gente pode fazer
para o seu estudo bíblico e para a sua classe bíblica que você vai montar, que você já tem, ser mais atrativa. E aí a gente pode fazer uso de alguns recursos, por exemplo, uma música, ilustrações, brincadeiras, PowerPoint, dinâmicas. Eu lembro que uma vez eu estava no colégio e eu precisava ensinar para os alunos o tema era sobre perdão, né? E aí eu fui procurar ilustrações, brincadeiras, dinâmicas para tentar explicar o perdão. Agora há pouco eu estava aqui no celular, antes de falar da ilustração do perdão, mas é o mesmo assunto, um jovem me mandou um vídeo aqui falando assim, pastor, eu nunca mais... Ele quer pregar agora, ele estava me pedindo o esboço porque ele queria pregar. Ele não lembra do sermão, escuta bem isso aqui vai ilustrar bem. Ele falou assim, pastor, me manda o seu sermão de uma ilustração que o senhor fez com a latinha de refrigerante. Qual que era a ilustração da latinha? Eu acho que eu preguei aqui no Rio só uma vez no JA de verão, né? Então você da igreja de freguesia, você deve ter ido. O que era a ilustração da latinha? Lembra? Sobe em cima da latinha e a latinha, ela vazia, ela amassa e quando ela está cheia, ela não amassa. E qual que era a aplicação? Que a pressão por dentro da latinha cheia era maior do que a pressão do lado de fora, por isso que ela não amassava. Ou seja, um cristão, ele precisa ser assim, né? A pressão interna dele, de tanto amor por Cristo, é maior do que a pressão que o mundo faz nele. Então, é isso. Eu preguei sermão uma vez e o jovem está pedindo o sermão que eu preguei por conta da ilustração. O que eu quero te dizer? Que a ilustração ou a dinâmica na sua classe bíblica vai ajudar a reforçar o conteúdo que você quer passar. Aí, voltando, na escola lá sobre o perdão. Qual que era a ilustração do perdão? Pegar um copo, e eu colocava aquele que suco, né? E era o pecado. O copo é a nossa vida, o que suco era o pecado. E aí eu colocava lá Cristo como a água da vida, e eu colocava um outro líquido parecendo uma água, né, transparente, e quando colocava essa água transparente, o copo ficava transparente de novo, perdia a coloração do suco. É como se Cristo tivesse perdoado. E o que era o líquido transparente? A água sanitária. A água sanitária, quando é colocada no suco, faz tudo ficar branco de novo, e é como se fosse uma água ali de novo, né? Aí, você consegue estar trazendo a doutrina de uma maneira atrativa. Você consegue colocar o conteúdo através de dinâmica, de participação, para não ficar um negócio assim, né? Só uma pessoa falando e tal. Para vocês que são experientes, já tem tempo na igreja, tudo bem, você até se concentra. E mesmo assim, para a gente que está muito tempo na igreja, não é fácil ficar concentrado ali o tempo todo e tal. Então, imagina um novo na fé. Ele precisa... É como uma criança, né? Por isso que falo no novo na fé. É como uma criança. Eu tenho 2 filhos pequenos, e às vezes... O que foi hoje aqui que eu estava tentando explicar para eles? Eu estava... explicando sobre o jejum, que a gente está no dia aqui de jejum. E eu parei para eles falaram assim, papai, por que não está, né, comendo e tal? Fui parar, explicar para o jejum. Deu 10 segundos, o mais novo já estava aqui brincando com o cachorro. 15 segundos, o mais velho já estava aqui olhando para o teto. É difícil prender atenção quando a gente quer falar de assuntos mais sérios. Então, a gente precisa fazer uso de ilustrações, de dinâmicas, de brincadeiras, para justamente os mais novos, assim como uma criança, mas os mais novos agora na fé, possam entender e não venham se esquecer. Tá bom? O que mais? A experiência de Paulo, né? Ele diz assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Atos dos Apóstolos, antes de aceitar como membro da igreja os que professavam o cristianismo, Paulo tinha o cuidado de dar especial instrução quanto aos deveres e privilégios do crente cristão e fervorosamente procurou ajudá-los a ser fiéis aos votos do batismo. Então é isso aí. A gente, na classe bíblica, por que a gente não batiza uma pessoa? Eu quero batizar. Porque na igreja adventista a gente não batiza sem antes estudar a Bíblia. Por causa disso aí. Assim como Paulo, a gente quer dar a esses novos cristãos uma orientação para eles se manterem fiéis aos votos que ele vai fazer no dia do batismo. Então, é só por isso. É uma forma de ajudar essas pessoas. Não é uma forma de proibir
a pessoa de entregar a vida e se batizar. Não, é uma forma de ajudar para que eles possam continuar sendo fiéis. E aí a gente vê Paulo, ó, ele tinha esse costume. Na primeira viagem missionária, ele saiu uma cidade junto ao rio, assentou, falou às mulheres o que tinha acontecido. Na terceira viagem também disse que separou os discípulos, passou a discorrer na escola de Tirano, isso no espaço de 2 anos, deseja que todos ouvissem a palavra do Senhor, judeus quanto gregos. Então era comum os apóstolos e discípulos compartilharem com um pequeno grupo de pessoas. Isso é uma classe bíblica. Considerando que muitos apreciam o estudo em grupo, o método da classe bíblica é econômico, é simples, é eficaz, além disso, prepara melhor os interessados. Por quê? É muito bom quando você está dando uma classe bíblica, e às vezes uma pessoa da tua classe já está mais decidida e ela pode acabar estimulando e incentivando aquele que está mais desanimado. Então, é positivo, né? Até para as pessoas que estão estudando. Onde realizar, gente? Nos cultos de domingo, no sábado à tarde, durante a escola sabatina, você pode ter uma classe para novos interessados, nos encontros da ASA, ou nos interessados, né, que a ASA atende, nas escolas adventistas, nos cursos de recém-converso, continuação da Semana Santa. Tem muitos momentos para a gente fazer. Você pode fazer, como o pastor Jean diz, via Zoom, online, para sua grupo de amigos. Quais os primeiros passos? Pastor, já entendi. Quero montar uma classe. O que eu preciso fazer? Primeiro, você pode ser um instrutor, pode escolher um instrutor. Ah, pastor, eu não sei, não tenho essa habilidade e tal, mas eu conheço, tem alguém na igreja que eu sei que é bom nisso. Então, escolha, convide ela. Defina o local, dia e hora para esse encontro. Ah, vai ser toda terça à noite, 8 às 9. Tem horário, gente, para começar e horário para terminar. Prepare espiritualmente o seu grupo, a igreja, né? Faça uma lista de pessoas afastadas e convide. Porque uma classe bíblica, eu estou falando para vocês aqui de maneira individual, ela pode ser da igreja, e vocês aqui podem liderar, mas você também pode montar uma. No seu departamento, com seus amigos, com um grupo de WhatsApp da tua família, e eles convidam pessoas, e vocês, né, fazem via Zoom. Em inúmeras formas. Trabalhe de forma integrada com os departamentos e motive os membros a participar. Algumas dicas. Descubra onde estão. Quem são? Lista de interessados da Novo Tempo. Gente, essa lista aí é poderosa. Tem gente que já assiste a Novo Tempo, já mandou carta para Novo Tempo pedindo estudo bíblico. Vocês estão cansados de ouvir isso. Só que é uma das... A gente fala isso sempre, mas poucos locais, poucas igrejas atendem esse interessados da Novo Tempo. Quem aceitou o apelo em alguma cerimônia batismal, interessados que frequentam algum PG, pessoas atendidas pela ASA, interessados matriculados na escola sabatina, desbravadores, e por aí vai. Esse vídeo mostrou já, né, pastor? Olha esse aqui, quer ver? Peraí. Tá sem som. Tá. Relacionar-se com Deus e com os alunos, consagrar cada manhã, interceder diariamente, tirar tempo para visitar, envolver os alunos em atividades sociais, entusiasta, perseverante, ame as pessoas. Deixa eu dar um outro relato aqui de que já aconteceu comigo. Eu estava na classe bíblica e a gente decidiu fazer um curso de culinária. Eu me lembro que, ao invés vamos ensinar, as pessoas estão estudando a Bíblia, vamos ensinar culinária para elas. Bom, mas eu não sei cozinhar para a ponto de dar aula, né? Agora, o que eu ia fazer? Mas tinha uma moça interessada que era cozinheira assim de escola e tal, ela fazia boas receitas. E aí nós chamamos ela para ela dar aula de culinária. Ela ficou tão orgulhosa que eu lembro que uma das aulas de culinária, ela falou assim, gente, eu estava sentado e ela nem era da igreja nem nada,
mas ela já falava em nome da igreja. Ela falou assim: pessoal, vamos então na próxima receita, cada um traz R$1 para a gente comprar os ingredientes, porque a nossa igreja é organizada, porque a nossa igreja é isso, porque a nossa igreja faz isso. Eu olhei e falei: olha, ele já está dizendo nossa igreja. Por quê? Sensação de pertencimento. Então, existem algumas atividades que a gente não pode, não, a gente deve envolver os nossos alunos, né? Principalmente nas atividades sociais, para que ele se sinta útil e sinta que faz parte de um grupo. Então, a classe bíblica ela precisa ser um grupo de amigos, de oração também, né? Entusiasmo, perseverança, ame as pessoas. E se prepare para ensinar. Escolha as ilustrações, como eu disse, apresente a lição de forma lógica e progressiva, aos poucos, né? Finalize cada reunião com um apelo. O apelo tem que ser progressivo. A pessoa aceite a Bíblia como regra de fé. Você aceita? Quantos aqui aceitam? Amém, que bom que você aceita. E depois, você aceita Jesus como Salvador? Amém. Você aceita, e depois ele vai falar, você aceita o sábado? Ele já está aceitando, tomando decisões. Agora, se é tudo de uma vez, se você não faz apelo na sua classe, tem muita gente assim, né, que faz um estudo e depois ninguém se decide, porque nós não somos, irmãos, apenas passadores de conteúdo. Você foi chamado, não importa se você não é pastor, né, você foi chamado para, em nome de Jesus, convidar pessoas para se entregar a Ele. Então, você pode falar sem medo. Aí, se ninguém aceitar, não é problema seu, nem meu. Seu papel é convidar, não tem problema. Né? Cuide para que cada encontro não passe de 1 hora e permita e incentive que os alunos façam perguntas. Deixe-os fazer perguntas e respondei-as de maneira mais clara, mais simples possível, de modo que a mente possa apoderar-se. O exemplo de classe bíblica é aquele que o pastor Arilton faz, né? Pergunta, responde, explica, ilustra. E se prepare para receber o aluno. Ó. Escolha uma equipe de recepção, cuidado espiritual, equipe para um momento de interação, que é o lanche, equipe de contato para confirmar. Ah, pastor, eu não tenho essa equipe toda, então faça com o que você tem. Não cria também muita dificuldade. Isso aqui é sugestão. Mas você pode fazer de maneira aí online, virtual. Gosta de fazer. Prepare o programa de organização. Receba os alunos calorosamente, distribua a Bíblia, ore, recapitule o tema da lição, faça uma recapitulação verbal ao final do estudo. No próximo estudo, você pode lembrar um pouquinho, né, do anterior e tem um momento para tirar a dúvida. Prepare os materiais com antecedência. Está aí, ó, Bíblia, tema de estudo, PowerPoint, projeto. E é isso. É um assunto assim, né, gente, que a gente já sabe, você já conhece, mas quem sabe você pode estar sendo chamado aí para poder abrir uma classe bíblica, né? Ou para se unir com algum dos irmãos que aqui estão, para que vocês possam também fazer uma classe bíblica. Né? Olha quantos grupos tem, desbravador, aventureiro da outra classe bíblica, pessoal que é atendido com cestas básicas, o pessoal da Novo Tempo, o pessoal das nossas redes sociais, os vizinhos da igreja, já pensou? Reunir as pessoas ali? Eu sei que ali tem muita comercial, né? Uma avenida aí na igreja, mas por que não, no horário ali, convidar as pessoas, nem que seja no horário comercial, ó, a gente vai ter uma classe bíblica aqui, por que depois do expediente você não fica aqui para estudar a Bíblia com a gente, 1 horinha e tal? Eu garanto que muita gente vai aceitar, e se não aceitar, no mínimo vão saber que ali tem uma igreja que está ensinando a Bíblia, né? Bom, pastor, eu não sei se tem alguma dúvida aí, se alguém quer... Só um comentário aqui. A gente aprendeu assim as bases, né? Acho que tudo é importante. Agora tem uma essência na classe bíblica que faz parte, na realidade, do estudo bíblico, né? Que é exatamente o apelo, né? Você pode fazer isso tudo aí, preparar o melhor que for e tal, e orar e tal. Se você não fizer um apelo no final, o assunto fica solto, sabe? Você tem que levar a pessoa a uma decisão, né? Então, depois que a pessoa entrou em contato com a mensagem, né, mensagem bíblica, com a verdade, o sábado, por exemplo, ela se pergunta o seguinte: o Espírito Santo incomoda, e agora, o que eu faço?
Então, você tem que levar ela a essa conclusão aí, né, através do apelo, né? Porque senão fica perdido, né? Se você não levar, você tem que amarrar o assunto, né, na mente da pessoa ali e levá-la a uma decisão. Porque se ela não toma decisão, ó, pode adquirir um pouco mais de conhecimento, talvez, mas a vida não foi assim, ó, decidindo gradativamente, decidindo, até chegar a hora do batismo. E a gente ensina a Bíblia porque a gente quer batizar as pessoas, né? Não tem outro porquê, né? Esse é o ministério da igreja, né? O nosso interesse é que a pessoa se una à igreja, que seja membro da igreja através do batismo e venha fazer parte da nossa família. É o bem para ela, né, pastor? Não é que a gente está querendo chegue. A gente sabe que isso faz bem para a gente. Tudo muda. Ela vai passar a ter princípios de vida, de saúde, de casamento, de relacionamento. Ela vai aprender na igreja a viver em comunidade, vai ter oportunidade de ajudar outras pessoas nos trabalhos sociais da igreja. As programações espirituais que vão alimentar a fé dela. Olha quanta coisa, né? Então a gente tem que convidar mesmo, tem que fazer apelo para que essas pessoas se decidam. Muito bom. Perfeito. Ok, irmãos, algum comentário aí, irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida aí para vocês? Né? Sabatina, a escola sabatina, a classe bíblica tem uma formatação, né, irmãos? A gente não tem como inventar muita coisa também, né? Então, ela tem um formato que esse é exatamente o que o pastor apresentou aí, né? É simples, é objetivo, mas funciona, ok? Alguma pergunta aí, irmãos? Pastor Gustavo, eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, eu hoje, na verdade, eu tenho 4 irmãos afastados. Uma está estudando a Bíblia comigo, tal, e ela deve ter aproximadamente uns 35 ou 40 anos afastado. Eu vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que estudar a Bíblia tudo de novo, mas eu já sei que tem que guardar o sábado, eu sei disso e daquilo. Eu falei, não, vai ter que estudar tudo novamente. Vou começar do beabá, vai começar do beabá, do início, tá? Mas eu não esqueci nada. Está tudo aqui na minha. Não, mas tem que fazer. E como é que a gente procede dessa maneira? Tem que fazer a Bíblia, uma classe bíblica, né? A palavra diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, quanto mais a pessoa escuta, mais ela vai reforçar alguns conceitos que se perderam, não tem outro caminho. Ela vai ver um estudo atrativo, uma coisa é, gente, quanta gente sabe? Por exemplo, o estudo bíblico sobre a Bíblia. A pessoa já, se ela está estudando a Bíblia, é porque ela já sabe que é a palavra de Deus. Por que a gente tem que convencer ela e fazer um estudo sobre a Bíblia? É simples, porque ela tem que ter fé na palavra de Deus. Porque você tem que também ensinar, Paulo fazia muito isso. A pessoa já sabe, ela já tem conhecimento, mas Paulo, o que ele fazia? Ele vacinava contra os falsos líderes, contra os falsos profetas. Então, o que o nosso estudo também é? Uma maneira de ensinar a pessoa a ter argumentos, porque logo quando acabar o estudo, alguém vai chegar para ela e falar: está estudando a Bíblia com o pessoal da seita? Está fazendo isso? Então, mesmo que a pessoa já entenda, o estudo bíblico vai ensinar para ela a se proteger dessa argumentação aí, muitas vezes satânica, né, que quer desvirtuar ela dos caminhos de Deus e quer tirar ela. Aí ela tem que se sentir confiante, tem que ter argumento para... E daqui a pouco, ela mesma vai começar a ensinar. Ela mesma vai querer compartilhar o que aprendeu. Então, é importante fazer isso, você está certo. Pastor, além disso, nós temos que aliar ao conhecimento a prática, né? A pessoa, eu já conheço tudo, agora você pratica? Eu conheço tudo sobre sábado, agora pratica? Sobre alimentação? Então, tem que haver aí né? Tem que aliar aí, né? Uma coisa com a outra, né? Porque só o conhecimento também não resolve. Tem que ter a prática aí, para fortalecer a fé. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Tem mais um videozinho, né, Léo? Vamos passar mais um videozinho. Se tiver alguma pergunta, após o vídeo aí, você pode fazer, por favor. Depois nós vamos ouvir o pastor Gustavo aí e vamos encerrar, tá bom?
conseguir interessados. Muitas pessoas querem... Como conseguir interessados. Muitas pessoas querem estudar a Bíblia e precisam de sua ajuda. Você pode descobrir pessoas interessadas em realizar um estudo bíblico por meio do relacionamento com amigos, parentes e vizinhos, através da obra de colportagem, acompanhando as pessoas que aceitaram o apelo em cerimônias batismais, conversando com pessoas que frequentam seus pequenos grupos ou unidades de ação. Além disso, famílias atendidas pela ASA geralmente estão abertas a estudar a Bíblia. Outra maneira é obter auxílio do Ministério Pessoal, Secretaria da Igreja, Escola Sabatina ou Recepção da Igreja. Realizar pesquisas de opinião religiosa e oferecer um curso bíblico gratuito também é uma maneira eficaz. Por fim, não esqueça de orar a Deus para que Ele lhe mostre uma pessoa com quem você poderá estudar a Bíblia. Com certeza, Deus irá encaminhar alguém especial. Lembre-se, não devemos esperar que as almas venham a nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho se ele não lhe for levado. Serviço Cristão, página 121. Muito bom. Isso. Eu quero ler um verso rápido aqui com vocês, gente. É coisa assim de alguns minutinhos. João 4, pode ir abrindo sua Bíblia aí, João 4. Hoje eu estava vendo, pastor Jean, aquilo que você até me compartilhou, acho que ano passado, mas agora eu vi no YouTube o The Chosen, né? E hoje eu vi essa história de novo, né? Na verdade, eu não tinha visto. Não, foi hoje? Não, eu já tinha visto, mas eu vi um outro episódio que os discípulos, lindo demais, né? Os discípulos lá na cidade da Samaritana, né? Em Sicar, e mostra ela chamando as pessoas, né? Ela vendo Jesus e convidando todo mundo para que Jesus pudesse falar com ela. Queria ler essa história aqui com você, que está na Bíblia, João 4, a mulher samaritana diz assim, ó, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele, verso 1, tá, gente? Que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que ele não batizava, seus discípulos deixou a Judéia, retirando-se para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estando ele ali na fonte, cansado da viagem, sentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Bom, o capítulo é grande, eu não vou ler tudo, porque você conhece a história. Vamos ler o verso 7 aí. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus, dá-me de beber. Bom, vamos lá. Você conhece a história. Essa mulher, ela era uma samaritana, você também conhece a história de que os judeus não se davam bem com quem era samaritano. O que dá a entender é que Jesus passou de propósito naquela cidade para falar com aquela mulher. Só pode. Eles estavam ali de passagem, os discípulos eles não gostavam de samaritano, a ponto de João, você lembra dessa história que João e Tiago, né, seu irmão, uma vez eles falaram para Jesus, Senhor, dá autoridade, porque a gente quer mandar fogo do céu para queimar essas pessoas. Eles odiavam os samaritanos. Só que Jesus vai numa aldeia de samaritanos e ali ele fala com uma mulher. O que Jesus estava fazendo é muito interessante, sabe por quê? Porque era uma mulher e no contexto da época de Jesus, nós sabemos, já ouvimos falar sobre isso, que a mulher, se hoje em dia, né, as mulheres já têm algumas lutas, mas nem se compara com a época de Jesus. A mulher, ela não tinha valor perante a sociedade a ponto que os homens não falavam com uma mulher em público, né? A mulher não falava com o homem e vice-versa. O outro ponto ali é que era uma samaritana. Para um judeu, ele já não falaria, né, em público assim,
Não era comum, não é que não falaria. Tinha mulheres que trabalhavam, né, vendendo alguma coisa, tudo bem. Mas você parar para ter uma conversa ali com uma desconhecida era uma coisa. Segundo, que era uma samaritana. Terceiro, que aquela mulher ela não era bem vista nem entre os samaritanos. Porque tem um detalhe do texto, você já deve ter ouvido isso também muitas vezes, que ela vai pegar água no sol quente, ao meio-dia. Não era o melhor horário para pegar água. E aí, o que se entende do texto é que era uma mulher solitária. Ela não ia junto com as outras mulheres. Por quê? Ela era conhecida como uma mulher que, né, pegava o marido da outra. Então ninguém queria amizade com ela. Essa mulher, ela se torna centro da atenção de Jesus. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas podem rejeitar muitas pessoas hoje em dia, uns aos outros, por conta da classe social, por conta do estilo de vida, por conta do passado. Mas tem alguém que não rejeita ninguém, que é Jesus. Jesus, ele senta com aquela mulher, fala com ela, escuta ela, e Jesus, tá aqui no verso, eu estou aqui dando uma resumida, mas o capítulo diz assim que Jesus, ele revela para aquela mulher aquilo que não havia revelado para ninguém, que ele era o Messias, né? E aí, aqui, ó, achei o verso 25, ela diz assim: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou o que falo contigo. Jesus não havia revelado para as outras pessoas, para ninguém. Muitas pessoas perguntavam, ele falava: não conte para ninguém, para os próprios discípulos, não fale. Mas ele escolheu aquela mulher solitária, samaritana, com um passado de vida conturbado, para revelar quem ele era. E sabe qual foi o resultado dessa revelação? Vamos terminando o verso aí. Diz assim, verso 28. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo que eu tenho falado. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Sabe qual que é a lição que eu aprendo dessa história? O seguinte. Primeiro, Jesus transformou aquele lugar, aquele poço que era talvez para aquela mulher um lugar de sofrimento, num lugar de recomeço. Aquele poço, talvez todo dia que ela ia, ali é triste, porque lembrava que não tinha amigos, que a sociedade a julgava por conta dos seus pecados. E ela não se sentia ninguém. Mas agora aquele poço se tornou um local de recomeço, símbolo de uma nova vida, onde rios de água viva começavam a fluir do coração daquela mulher. Segundo ponto, quando Cristo nos alcança e transforma a nossa vida, e rios de água viva passam a fluir, é natural que a gente queira compartilhar esse rio, a gente começa a transbordar tanto por conta desse rio, que a gente quer que outras pessoas se molhem nessa água também. A gente quer que outras pessoas bebam dessa água também. E aí a história diz que essa mulher foi até a cidade e muitas pessoas foram levadas a Cristo por conta do testemunho dela. Por que eu escolhi essa história? Porque, amigos, a nossa história não é muito diferente da dela. Se ela tinha pecados que eram mal vistos pela sociedade, eu e você temos os nossos. Que pode ser que alguns dos nossos pecados a sociedade até ache comum, mas é mal aos olhos de Deus. Mas esse Jesus veio, transformou a nossa vida, nos alcançou e fez com que do nosso coração fluísse rios de água viva. E sabe o que acontece? A gente começa a transbordar. E sabe o que acontece com quem transborda? A gente quer que outras pessoas bebam dessa água também. Aí eu imagino a classe bíblica dela. Ela fala assim: gente, vem comigo. Vem estudar comigo, porque tem alguém que falou tudo sobre mim. Sabe qual que é a melhor forma de estudar a Bíblia? E esse é um erro que eu cometo. Não é só falar sobre doutrina, sobre debate teológico. É falar desse Jesus
que te alcançou, que me alcançou. A estratégia dela não foi assim, gente, vamos ali, porque vai ter um debate ali sobre qual monte que adora, se é aqui em Samaria, se é em Jerusalém. Vamos lá para, né, porque essa discussão. Não, não é isso. Ela falou assim, ó, vamos lá, porque ele falou tudo sobre a minha vida. Vamos lá, porque ele transformou a minha vida. Vamos lá, porque ele é o Messias. Então, meus irmãos, que Jesus possa ser o centro de uma classe bíblica, de um estudo e, acima de tudo, da sua vida. Porque quando Jesus é o centro, você começa a transbordar também. E quando você começa a transbordar, você vai querer que outras pessoas bebam dessa água. Que Jesus possa ser o centro da sua vida hoje e sempre, e que Deus nos abençoe para que a gente possa compartilhar a palavra dele com outras pessoas. Que ele te dê sabedoria, estratégia e o Espírito Santo para que isso ocorra. Amém? Bem. Pastor, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo teu chamado, porque o Senhor faz o nosso coração transbordar, porque o Senhor nos conhece, nos chamou, nos mudou, se revelou para nós e transformou a nossa vida. E hoje nós transbordamos, Senhor, de amor pelo Senhor, porque queremos que outras pessoas também bebam dessa água e nunca mais tenham sede. Que o Senhor nos dê a sabedoria, estratégias para que a gente possa montar classes bíblicas, para que a gente possa estudar a Tua palavra com as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, pastor Gustavo, muito obrigado, tá, amigão? Obrigado mesmo, Deus abençoe aí sua família, seus meninos aí, seu ministério, tá bom? Sempre pronto, né? Sempre que a gente pede aí, o pastor tá aí para nos ajudar aí. Melhor JA da nossa associação, ó. Desse ano. Desse ano. No programinha nosso aqui, oração final 17h40, ainda tem 3 minutos, olha aí. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Aqui, assim, bem objetivo mesmo, né? Só para a gente pensar, a gente refletir. Ore a Deus sobre esse tema aí, tá bom? Ore a Deus, quem sabe Deus coloca esse assunto no seu coração aí. Assim, não precisa ser líder da igreja para isso não, tá, irmãos? A gente quer pessoas dispostas ao trabalho. E Deus vai lhe usar da melhor forma aí para que você seja uma bênção, tá bom? E alcançar pessoas para o reino dos céus, tá? Esse é um material que vale a pena a gente estudar, né? A gente buscar mais informações sobre ele, né? Esse é um conteúdo que está naquela revista que nós recebemos lá no primeiro treinamento, né? Foi dado uma revista aí para cada um, então são temas, estamos acompanhando os temas que estão ali, se não me engano, acho que hoje é o tema 4, né? Ou 5, parece. Mas, de toda forma, né? Está lá para revisar, né? Esses conceitos aí estão lá, tá bom? Então, quando você tiver um tempinho, dá uma lida ali, coloque assunto na presença do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar grandemente, tá bom? Bom, estamos aí já quase no finalzinho, né? Uma boa semana, que Deus nos abençoe. Vamos lembrar, então, de orarmos aí pela irmã Raquel, que está internada lá, ok? Eu pedi também oração, né, pelo Luiz, pela Rose e pela Vivian, né, os 3 irmãos lá de Nova Iguaçu, e também pelo sobrinho do doutor César Vasconcelos, né? Pedimos também oração por ele aí. Coloque aí no seu caderninho de oração, vamos interceder, e tantas outras pessoas que estão aí carecendo da cura, né, irmãos? Né, devido aí a essa pandemia aí, tá? E se cuidem, tá bom? Álcool em gel, máscara, não dê bobeira por aí, não fique à toa aí na esquina, porque o vírus está solto. E o melhor lugar hoje, se você puder, dentro da sua casa. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Amanhã cedo